Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Contato, esse podcast que tem como objetivo trazer mais clareza aos dentistas através de especialistas na área da odontologia, justamente para trazer um insight, uma dica que eu possa aplicar ainda hoje e ter resultado na minha clínica ou no meu consultório. Então hoje aqui nos estúdios do Ponto de Contato estou recebendo uma pessoa incrível, um grande amigo que é lá da minha cidade, também é comedor de tambaqui, de jaraqui, lá de Manaus, Amazonas. E hoje eu estou recebendo aqui um cara fantástico, ele que é gestor financeiro, ele que ensina sobre gestão financeira justamente para a área odontológica. E é um prazer te receber aqui, Fernando Trigueiro. Muito obrigado, parabéns por esse projeto. Desde quando eu descobri que estava fazendo, eu já apoiei, porque você, dentista, pode acreditar, precisa desse conteúdo que está sendo distribuído aqui. Então, muito obrigado pelo convite e vamos lá encurtar esse caminho. Perfeito. Eu já gostaria de te conhecer. Eu que conheço um pouco da tua jornada como dentista e como alguém que teve um sucesso na carreira, mas eu queria te conhecer desde lá de trás, como é que foi você escolher odontologia e por que essa área que, cara, quando a gente se encanta realmente para odontologia, faz muito sentido, mas isso só acontece quando a gente tem um retorno financeiro É, também. Então, tem que estar alinhada essa questão, né? Eu tenho que ser bom tecnicamente, amar isso, mas, por outro lado, ela tem que me render. sim. Senão, não faz sentido o tanto que a gente gasta na profissão e realmente tem que ter resultado. Me conta aí um pouquinho da tua história, quero te conhecer. Vamos lá. E antes de tudo, odonto por amor? Não. Odonto com amor. Eu Perfeito. tenho que dar o meu máximo, que a gente dá o máximo quando a gente ama, mas eu preciso ter um retorno financeiro. Se eu faço simplesmente porque amo e não tenho retorno financeiro, eu acho que não vai ficar tão interessante assim. Eu, na verdade, quando comecei ali aquela história de querer fazer vestibular, eu não queria fazer odontologia, eu queria fazer medicina. Eu tenho um tio que já faleceu, que se chamava Fernando Trigueiro também, que era um grande médico, e como meu nome era igual ao dele, todo mundo falava, vai ser também doutor Fernando Trigueiro, vai ser. Acabou que eu virei, né, mas por causa da odontologia. Quando eu passei na Federal do Amazonas, os 6 primeiros meses eu fiz o primeiro período e cursinho para medicina. Mas quando eu comecei a estudar ali anatomia, cabeça e pescoço, descobri o que era odontologia que eu não sabia, porque eu sempre investiguei sobre a medicina, me apaixonei. E aí foi quando realmente eu decidi ficar e não me arrependo nem um pouco. Eu não me vejo fazendo outra coisa da vida que não seja odontologia. E depois com essa jornada de trabalho, eu consegui trabalhar com tudo que um dentista pode trabalhar. Tudo que você pode imaginar, todas as formas que um dentista pode ter de remuneração, eu já trabalhei. E nesse meio, quando eu servi na fronteira do Brasil com o Peru, como dentista do Exército, um pelotão especial de fronteira, atendendo basicamente os indígenas daquela região tão carente, eu falei, caraca, é isso que eu quero. E aí só Perfeito. fui aprofundando realmente depois com mestrado, doutorado, para poder trazer mais pessoas que estivessem prontas para servir também. O Fernando Trigueiro, ele é natural de Manaus, ele é formado em 2009, certo? Isso? Se aprofundou aí em ortodontia pela Universidade de São Paulo, Bauru, onde ele concluiu esse mestrado e quando voltou para Manaus atuou em uma clínica popular, foi professor, inclusive na Universidade Federal do Amazonas, que Isso? é a UFAM, Isso. certo? E percebeu que seu caminho estava no empreendedorismo. Fundou aí uma escola de pós-graduação, fez MBAs em gestão empresarial, concluiu o doutorado com foco justamente em gestão, né? Perfeito? Isso. E hoje ele criou a Itodonto, que é o seu laboratório ali, onde que ele É, testa as coisas. Inclusive, eu sou o seu cliente, quando a gente montou a clínica aqui, o Instituto AD, ele foi o nosso gestor. A gente hoje, tudo que fazemos aqui, que dá certo, eu aprendi com esse cara aí. Cara, é muito melhor você ter um caminho do que você aprender na marra, assim. Você vai chegar mais rápido se é. você tiver algo estruturado. E ele tem me ensinado muito, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje. Isso é bem legal, porque quando você fala de ter alguém que está te mostrando o caminho, é o que acontece desde a faculdade. O professor vem, você tem aulas teóricas, depois tem laboratório, depois vai no paciente.
Mas mesmo assim tem alguém lhe orientando, lhe dando passo a passo, a sequência. Até na graduação é bem comum você ter que fazer, né, escrever o passo a passo antes de fazer o procedimento. E eu, no mundo da gestão, eu trouxe exatamente o que o dentista está acostumado a fazer, que é estar acostumado a fazer o passo a passo. Então, eu criei uma metodologia simples para você poder aplicar no seu consultório ou clínica, que realmente você consegue fazer desde que se dedique. E eu me difiro um pouco desses mentores da internet ali, porque eu não quero que você vire só gestor, eu quero que você seja dentista e gestor, que é o que realmente importa e é o meio que mais dá dinheiro, quando você atende um pouco e quando você é dono do seu consultório. Perfeito. E o Trigueiro, ele começou com a questão da gestão ainda lá em Manaus, e eu vi que você começou a dar os cursos lá, né? E isso, cara, explodiu de uma forma. Você hoje não dá curso só em Manaus, né? Você, Isso. inclusive, está aqui em São Paulo por conta disso. Os nossos caminhos acabaram se encontrando aqui justamente por essa questão. E como é que foi essa. Por que gestão? Porque hoje, inclusive, o dentista, você falou sobre isso, o dentista sabe muita coisa técnica, mas ele não sabe sobre dinheiro, sobre como dividir essa questão do dinheiro e o que é da clínica, o que é do seu bolso, ele mistura tudo, acha que tudo é dele, e isso a gente acaba aprendendo um pouco com você. Se você não tiver uma reserva de emergência, acaba dando ruim É, também. Então, eu quero aprender um pouquinho por que você foi por essa área legal. e chegou hoje, que é o Fernando Trigueiro. Dá muito certo você misturar o dinheiro da clínica e do consultório se você quiser falir. Então, o ponto é esse. Mas eu observei porque eu tinha voltado com o mestrado na USP para Manaus e falei, cara, não tenho R$ 1, muito pelo contrário, eu tinha dívidas. Né? Tinha uma dental, tinha uma balada lá em Bauru que se chamava Santa Madalena. E minha mãe me ajudava pagando algumas coisas do cartão ainda. Aí eu passava lá a balada no cartão, ela perguntava, o que é Santa Madalena? Eu falava, uma dental. Falava que era uma dental, na verdade, mas assim, eu voltei cheio de prejuízo, de dívida realmente. E muitas vezes você que está nos vendo aqui, nos escutando, está passando por esse momento. Já te adianto que você seguindo uma trilha que normalmente todo mentor de gestão orienta, você vai conseguir sair. É só não se desesperar e desistir. Tá? E eu comecei meio que desesperado, porque eu não sabia nada de gestão, de vendas. Comecei trabalhando em clínica popular, cara. Para começar a ganhar um salário fixo, eu aceitei receber o valor ridículo por hora que as faculdades normalmente pagavam para você dar aula. A gente fala muito de, entre aspas, prostituição da odontologia, exploração quando fala de clínica popular, mas eu duvido que você saiba quanto ganha um professor de graduação por hora para estar ali. É pior do que uma clínica popular. Por isso que eu falo, quem está ali dando aula é porque realmente ama e tem um propósito de vida muito grande. Eu fiquei por um tempo e não aguentei porque não estava sendo compatível com o que eu vivia financeiramente na minha vida pessoal. Então, servi ali a graduação, fui coordenador de graduação, inclusive, e resolvi ir para a pós-graduação. Tive um grande incentivador, que era o dono de uma clínica, que eu atendia como popular. Ele comprou a ideia e ele montou uma clínica para eu gerenciar. Uma clínica escola, né? Uma escola de pós-graduação. Foi quando eu aprendi muita coisa. Nossa parceria acabou em 2019 e em 2024 eu voltei de novo com o IO agora em Manaus, coordenando já a parte da ortodontia, montando os times todos de pós-graduação lá. Nesse intervalo eu tinha que ganhar dinheiro, cara. Então eu trabalhei como parceiro, trabalhei em clínica popular, trabalhei alugando turno, trabalhei alugando consultório. E quando eu falei, o melhor modelo que tem realmente é você ser dono do seu consultório e atender. E a partir daí eu não sabia como fazer. Comecei a estudar isso no primeiro MBA que eu fiz, lá que foi em 2016. E aí, quando eu começava a trazer esses pontos de interesse de gestão, marketing e vendas nas aulas de ortodontia que eu dava, sabe o que aconteceu? Os alunos ficavam mais interessados por isso do que pela ortodontia. Pela ortodontia. Aí foi quando eu montei o primeiro curso. Aí a gente começou a dar aula em Manaus, várias turmas, depois Boa Vista, depois Belém. E ficamos por ali. Com a pandemia, nacionalizou. Eu não me achava capaz de levar para o resto do Brasil. Mas aí, com o curso online que a gente teve que montar, tinha várias pessoas de outros locais do Brasil que começaram a chamar. E hoje em dia eu quase não dou curso em Manaus. Muito forte no Nordeste, ali Belo Horizonte tem bastante gente, interior de São Paulo também,
que gostam desse conteúdo. Eu confesso que o nosso amigo do Norte precisa evoluir um pouco mais em relação a saber a importância disso e saber que o investimento no curso de gestão, uma mentoria é um investimento. Muitas vezes até você acaba gastando menos no geral por ter aprendido esse caminho mais encurtado. Eu já errei muito e continuo errando. A gente estava conversando agora Sim. sobre a mudança na primeira consulta. O que eu te ensinei na mentoria já mudou, a gente vai atualizar. Então isso é muito importante, você ter alguém pegando na sua mão. E colaborando com o que você está falando justamente sobre esse ponto, a pessoa entende que gestão é quando se tem paciente. Na verdade, é quando não se tem paciente. Porque não adianta você começar a abrir a agenda e essa agenda lotar se você não tiver uma gestão, cara, você quebra na primeira semana. Perfeito. Porque, imagina, vai ficar uma loucura. Você não vai saber o paciente de manhã, à tarde, como é que vai... Então, você se estruturar quando você não tem paciente é até melhor para quando você tiver os pacientes. Porque aí você vai conseguir atender na mesma qualidade, entregando um bom trabalho, eu acredito assim, né? Sim. E é melhor você se antecipar, talvez investir, porque é um investimento. E muitas das vezes não é barato se o cara for bom, justamente para você não ter essas dores de cabeça, senão você vai aprender na porrada. E o teu paciente, cara, não tem nada a ver com isso, né? Ele fechou contigo, ele quer o melhor tratamento. Mas ele não quer saber se você tem 10 pacientes na semana ou no dia. Ele quer o melhor tratamento que, enfim. Perfeito. Eu fico muito feliz de escutar você falando isso, porque é o coração do método. Aquecer, realmente. É nessa ordem. Gestão, marketing e vendas. A gestão é organizar a casa. Marketing é fazer o convite. Vender é realmente fazer a sua festa ali, né? Então, imagina que você vai fazer um churrasco. Antes de você convidar as pessoas que é o marketing, você tem que preparar. Quanto de carne você vai comprar? Se tem alguém ali que é vegetariano naquele teu grupo de amigos, tem que se preparar. E eu vejo muitos colegas começando na tora. É o método japonês, na tora. Nós amazonenses sabemos, né, que na tora é fazer de qualquer jeito ali. E aí fala, mas eu não estou conseguindo pagar uma secretária, eu não estou conseguindo pagar as contas. Era para ter sido feita essa conta antes. Mas eu não tenho dinheiro. Se eu for fazer a conta e pagar o investimento, você não pode investir um consultor para te ajudar a montar o consultório. Eu te garanto que não é o momento de você montar o seu consultório. Como eu disse, vai sair mais barato. Só que a gente orienta de imóveis, de planta. Nesse caso, é melhor você trabalhar para um terceiro, como um terceiro, do que você abrir o seu próprio negócio. Porque, cara, abrir um próprio negócio hoje, você tem que ter capital de giro. Não tem como você não ter um capital. Se você for colocar, só ter o dinheiro do investimento para começar a clínica, cara, você falha no... Não dá e não tem nem a reserva de emergência. Então, você não consegue ser orientado, não consegue ter um funcionário, que eu acho fundamental. Então, uma regra de ouro é isso. Você não pode pagar uma secretária no seu consultório. Você tem dinheiro só para montar o consultório. Trabalhar sozinho, não monte. Trabalhe em parceria, consiga outros meios de conseguir esse dinheiro e aí depois você monta, porque você vai precisar dela. E o outro ponto também que é chave nisso é ter uma reserva de emergência. Se você vai começar seu consultório e não tem pelo menos 3 meses do seu custo fixo guardado para caso não entre nenhum paciente, não comece o seu consultório. Trabalhe com estratégia financeira, junte o seu dinheiro para só montar quando tiver, entre aspas, esse conforto de ter uma funcionária, de poder pagar um consultor para lhe ajudar nesses primeiros passos. E quando eu falo consultor, é um consultor, é um arquiteto, porque você fazer de qualquer jeito vai bater a vigilância, ela vai mandar mudar um monte de coisa, vai ficar mais caro do que você ter investido, e ter uma reserva de emergência para você não ser capaz de tudo para ganhar dinheiro. Como assim? Se você não tem uma reserva e está faltando 3 mil para pagar um boleto, aquele paciente que você ofereceu por 5, 6 ali o tratamento, com certeza vai ter uma pessoa falando no seu ouvido aqui, ei, abaixa, pega esse dinheiro e paga aquele boleto. Ou seja, você acaba ali começando da forma errada, aceitando tudo, e paciente bom traz paciente bom, paciente ruim traz paciente ruim. E sobre essa questão que você citou sobre o consultório, né, sobre a clínica, cara, às vezes o cara vai montar um consultório e, vou fazer na minha cabeça, né? Vou colocar o consultório aqui, vou fazer desse tamanho, e a gente vê hoje que isso é irreal, assim, isso não tem como. Não tem. Porque a gente fazendo tudo certo, ainda tem... Na vigilância, nos alvarás. Então, querendo ou não, você vai
ter que ter ali um jogo de cintura e fazendo tudo certo. Imagina se você fizer da sua cabeça. Cara, tem muita coisa que só nas entrelinhas, só um especialista pode te ajudar. Não tem como você começar assim, pô, vou do zero. Eu admiro quem conseguiu, mas eu acho que nem todos vão chegar lá. E hoje em dia está mais fechado esse cerco, então você não consegue mais fazer de qualquer jeito. Eu lembro quando a gente estava fazendo a planta aqui da sua clínica, que é muito linda, por sinal, a gente fez alguns ajustes que pareciam não fazer sentido no começo. Eu falava, confia, vamos lá. E Verdade. hoje em dia você vê aí, porque até o arquiteto em si mesmo, ele tem uma formação que muitas vezes não está na vivência da prática do entra e sai de paciente, do fluxo de funcionários. Então, eu falei, segue essa linha que vai dar certo, que é a mesma coisa que a gente fez na minha. Então, acredite de verdade. É importante você se planejar para ser dono do seu negócio. E não é nem sobre a questão de beleza do consultório, de estética do consultório. É sobre questão funcional. Tem que ter um fluxo no expurgo, tem que ter uma queda no... Lembra que você falou isso muitas vezes? No consultório tem que ter uma queda da cadeira até o ralo, senão vai dar mau cheiro. Então, tudo isso faz sentido. E eu acho que isso é antes de tudo, velho. Não adianta você querer fazer as coisas rápido que, cara, vai dar ruim. As coisas demoram a acontecer na odontologia, eu já aprendi isso. Em média, inclusive, quando você monta o consultório, dura ali uns 2 anos de sofrimento para começar as coisas começarem realmente a se organizar. Então, para você ter essa casuística dos 2 anos favorável, é importante se planejar antes. Porque, infelizmente, no Brasil, 8 a cada 10 empresas fecham nos 2 primeiros anos. Isso é um dado do Sebrae. Então, se você vai ver, os consultórios também se incluem nisso. Eu estou desestimulando você a fazer seu consultório? Não. Estou estimulando você a fazer da forma correta. Trabalhar, ter inteligência financeira, capitalizar, se planejar e abrir. Isso vai ser muito mais tranquilo, vai gerar muito menos ansiedade para você. E pensando aqui já em uma dica para você que está começando ali a querer montar seu consultório, presta bem atenção. O melhor sócio investidor que existe é banco. Não caia no erro de aceitar pai, irmão, irmã, tio, tia, marido, esposa, colocando dinheiro para virar sócio do negócio depois. Normalmente pedem meio a meio, só porque colocou um dinheiro inicial. Muitas vezes nesse começo 100 mil, 200 mil pode parecer muito dinheiro. Você não tem, nem imagina como vai ter, mas daqui a pouco isso vai estar entrando no mês na sua clínica, um pouco, metade disso no seu consultório, e você vai estar pagando muito, muito, muito mais do que isso. Então, tem artifícios, inclusive legais. A gente ensina a gerar um contrato, uma parceria toda, para essa pessoa sim virar uma sócia, mas de acordo com os pesos que devem ter de verdade. Perfeito. Beleza, montei meu consultório, agora eu vou começar a dar os primeiros passos. Quais são os indicadores assim que você olha assim, cara, isso aqui eu tenho que melhorar? E geralmente eu tive a experiência de ter na clínica, eu falei assim, cara, eu vou colocar força no marketing, isso aqui vai bombar rápido. E não foi assim como eu imaginava, porque não é só isso. Né? A gente tem que criar um nome, uma base primeiro para poder isso começar a gerar. Não é assim rápido. E olha que para quem entende disso, é para quem faz isso, é para quem tem um consultório que tem um sistema de estúdio que a gente tira foto dos pacientes. Imagina que não tem isso, que não sabe dessa parte, né? Quais são os indicadores que você daria assim? O primeiro passo é você ter como ter esses indicadores. Então, perfeito. Sem um software de gestão, que eu indico é o Simples Dental, que é simples, mas é completo. Ele é completo sem ser complexo. Então, você que está começando na gestão, com a sua equipe ali engatinhando, tem que ter algo que você consiga alimentar de uma forma fácil. Organizar. Ah, mas eu não posso pagar ainda porque não tem paciente. Lembra? Faz parte do seu custo, tem que ter. Não é quero ou não quero colocar. Primeiro ponto é esse. Aí eu vou começar a analisar. São 2 indicadores básicos para quem está começando. Não vou nem falar de financeiro agora, mas básico, comparecimento. As pessoas que você está marcando estão comparecendo? Qual é o percentual de comparecimento na sua clínica? Segundo, orçamentos em aberto. As pessoas estão chegando, eu estou fazendo a consulta, estou fazendo o plano de tratamento, estou apresentando o preço, elas estão fechando? A partir daí eu tenho infinitas possibilidades. Por exemplo,
O comparecimento na minha clínica está sendo de 80%. Poxa, bom, 20% de falta é perfeito. Mas quando eu vou ver os orçamentos, tá fechando só 5%. Espera aí, tá vindo muita gente de graça. O marketing está sendo feito de forma errada. Quem são esses pacientes? Ah, tá vindo só 20%, mas 100% está fechando. Caraca, tá vindo pouca gente, mas tá vindo só os bons. Então, a partir daí, desse lance do agendamento e do fechamento, eu vou desenrolar uma série de itens. Por exemplo, para quem eu vou fazer o marketing, quem é meu público-alvo, qual é meu produto principal, como é que está o script de agendamento, será que eu tenho que incluir mais uma mensagem de confirmação? Talvez se eu colocar um vídeo para essa confirmação ao invés de uma mensagem, será que não aumenta esse percentual de comparecimento? Será que não estão comprando pouco porque eu estou atrasando a consulta? Eu vou começando a ver. E no fechamento, estão tirando foto? Estão seguindo um script? Entregando valor, né? Estão entregando valor? Estão oferecendo realmente forma de pagamento flexíveis, como eu utilizo a Saúde Service, que me permite parcelar até 24 vezes no cartão. Então, tudo isso a partir daí que eu vou desenrolar. Se você segue meu método, eu já consigo entender onde está só de olhar os números, o dashboard ali é como se fosse um exame de sangue para mim, como se fosse uma radiografia. Eu abro o Simples Dental e já sei o que está acontecendo na tua clínica. Perfeito. Inclusive, o Simples Dental facilita muito a minha vida. Hoje eu consigo ensinar a minha secretária de uma forma muito mais simples. Ela é muito intuitivo, né? Intuitivo. Não tem como dar errado, até mesmo se você não tiver um gestor que te ensine, você sozinho ali você já consegue entender as coisas. Ele é siga a seta e eles têm treinamentos lá dentro. Então, se você tem um Simples Dental e quer aprender a agenda, o financeiro, manda uma mensagem no balãozinho ali, eles vão te marcar. Eu mesmo dou uma série de treinamentos internos lá e eles conseguem te acompanhar numa jornada, não é só um sistema. É uma mentoria completa de gestão também que tem lá, sem custo nenhum mais. Show! Patrocina a gente. Ali, Simples Dental, o menino é bom, hein? Trigueiro, começou a dar certo as coisas aqui no consultório, e aí? O que eu faço? Como é que eu posso dar o próximo passo, contratar um dentista para me ajudar? Qual seria o momento exato disso? Ou também não colocar assim a carroça na frente dos bois, né? E sair contratando e isso depois eu não conseguir justamente gerir isso tudo. Na minha visão, o método que eu sigo é: o consultório tem que ser sustentável e autogerenciável. Sustentável, para mim, significa que dá lucro no final do mês. E autogerenciável significa que ele roda quase sozinho. Ele precisa do dono para as decisões mais importantes. Então, quando eu tenho um sistema de gestão, quando eu tenho uma secretária e um dentista parceiro, eu consigo ter um consultório autogerenciável. Então, normalmente, eu peço que mesmo que o colega esteja começando e não tenha ainda paciente suficiente, ele tenha um parceiro, nem que seja ali sobre aviso. Por quê? O teu sucesso pode virar o teu insucesso se tu não tem alguém para te ajudar. Porque aquele carinho que você dava no pré-venda, antes do agendamento, no pós-atendimento, no pós-cirurgia que você fazia lá com o seu paciente que virou sua marca registrada, quando a sua agenda encher, como é que você vai dar? Então é importante distribuir um pouco esses atendimentos. Aí as pessoas pensam assim, mas eu poderia atender, ganhar esse dinheiro e vou passar para o colega? Sim, porque senão você vai acabar virando escrava do negócio. Imagina o cenário de você ficar doente, e você querer tirar umas férias, você ter que sair toda semana para uma pós-graduação. Seu consultório vai estar fechado, você não vai produzir naquele dia, porque o custo vai existir. Então, minha opinião é, desde o começo, sim, tem que ter parceiros e ele vai mudando só o relacionamento com esse parceiro de acordo com a evolução financeira do seu consultório clínico. Perfeito. Logo no começo, a minha maior dúvida como um gestor da minha clínica é justamente achar a forma de remuneração desse parceiro. Boa. Né? Comissão seria o melhor modelo? Comissão é o melhor modelo, inclusive um pulo do gato, um the jump of the cat. Você tem que se autocomissionar, igual comissionaria Perfeito. qualquer parceiro, porque só a partir daí, do dinheiro que fica pro consultório, eu vou conseguir entender se ele dá lucro ou não. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Existe basicamente 2 meios de comissão que eu indico. Tem um que eu não indico
E eu vou começar por ele, que é o pagamento de diária. Acredito que pagamento de diária, o dentista que está ali está torcendo para ter pouco paciente e o gestor está torcendo para ter muito paciente e fica uma competição. Eu conheço pouquíssimos que realmente vão e conseguem e querem permanecer nesse modelo. Normalmente os colegas só estão tendo um dinheiro fixo por mês para montar o deles. Então eu não sugiro. Aí a gente entra em fixo por atendimento, né, por procedimento, ou percentual. Aí depende de muitas variáveis. Basicamente, quem consegue o paciente, quem vende e quem dá o material. Então, dependendo do relacionamento, como eu te falei, desse dentista parceiro, ele pode chegar ao nível de ganhar um percentual, sem problema nenhum. Para quem não sabe nada de gestão, eu sugiro começar com o fixo por atendimento. Porque você chega com o parceiro e fala, amigo, Perfeito. toda vez que você fizer um siso, eu vou lhe pagar R$250. Toda vez que você fizer um implante, eu vou lhe pagar R$500. Então você já combinou um valor ali. E essa margem é importante fazer uma conta, entender até quanto você pode pagar, porque vai virar um custo para você também. Quando esse parceiro começa a conseguir pacientes, te ajuda na gestão, a pessoa que está vestindo a camisa, nada impede ele virar, entre aspas, sócio, porque quem ganha percentual é um sócio, né? Então foquem no seu modelo de negócio no começo, em fixo por procedimento. E o Simples Dental permite que você cadastre lá e ele gera o valor dessa comissão de forma automática. Você com um clique consegue saber quanto você pode pagar, deve pagar aquele mesmo parceiro. Perfeito. Isso aí foi uma dúvida que eu tive logo no início e foi sanada, e eu fui ficando bom nisso, né? De saber qual é o momento de pagar a comissão ou o momento de pagar o preço fixo ali. Justamente depende dessas variáveis que você falou. E, cara, uma dica de quem não é gestor, mas que é gestor da sua própria clínica, cara, se você tem um paciente, valorize isso. Que hoje o paciente é o mais difícil. Não tem como você ter o paciente e pagar mais, eu vou chutar um número aqui, tá? 35%, 40%, enfim. Valorize o seu paciente, porque você colocar o paciente dentro da sua clínica é o mais difícil. E mais caro. O mais caro, exatamente. Depois que você tem isso lá, aí o profissional para achar, meu amigo, tem um bocado aí. Mas, tipo assim, valorize isso. Agora, se, nesse caso, como você citou, se o colaborador traz o paciente, aí dá para conversar, né? Dá pra gente, enfim. E eu gosto muito, eu sou da visão que o dentista não trabalha para outro dentista, ele trabalha com outro dentista. Eu quero que ganhe. Show. Mas eu tenho que fazer as contas para entender se a comissão que eu estou pagando para o parceiro é compatível, o que resta, né? É compatível com o pagamento da minha hora clínica, Sim. se tem lucro. Porque o que eu mais vejo é colega pagando meio a meio. Quando eu faço a conta mesmo desmembrando, o dentista parceiro ganhou o dinheiro, a clínica ficou no vermelho. O cara pagou 50% e você ainda deu os materiais. Aí, meu Deus do céu, você praticamente tá pagando porque você tá dando pro paciente também, então você é um pai. Tipo, isso é um prefeito, né? É, um prefeito. Então, é exatamente essas coisas assim, cara, que você vai aprendendo no feeling das coisas, né? E que fica bem claro aqui que não é, tá querendo explorar, antes que fale, né? Sim, Vai sim, ter sim. sempre tem um hater Verdade. ali que fala, tá explorando. Não, muito pelo contrário. É só você ver meus 7, 8 anos que eu tenho de gravações de curso de gestão. Muito pelo contrário, eu quero que o colega cresça, mas eu quero que ele cresça e que minha clínica cresça também. Sim. Então tem que fazer conta. Então quando eu pergunto qual o percentual pagar, depende do que você dá, de que você consegue paciente, varia. Tem uns que é 10%, tem outros que é 20%, 30%, 35%, que não pode passar de maneira alguma, tirando todos os custos, é de 40%. De maneira alguma. Hoje em dia até a gente chegou numa conta nova que é 32%. Então assim, o parceiro não pode ganhar mais de 32%. E quando eu falo parceiro, lembra que eu falei ainda agora que você mesmo, dono ou dona do consultório, vai ganhar como parceiro? Perfeito. É a mesma coisa. Eu tenho que pensar que a clínica, o consultório, ele é maior que você. A instituição tem que sobreviver. Consultório rico, dono pobre. Consultório milionário, dono rico. Perfeito. E isso é interessante porque, assim, cara, se você não fizer assim, você tá basicamente assinando assim o seu... Falência, vai a fechar. sua falência, exatamente. E essas coisas que o Fernando tá falando, ficou muito claro pra mim, de se pagar como dentista, cara, resolveu os problemas. Tipo, eu me pago como dentista e tá tudo certo. Depois a gente vê quanto é que deu de lucro e aí tem outras divisões. Outras divisões. Mas, cara, se você faz isso, você vai ter mais sucesso, uma clínica saudável.
que funciona, né? E também olhar para que a clínica tem gastos que geralmente você não conta, velho. Que são os custos ocultos, que eu falo bastante até. Fale um pouquinho sobre isso E é aí. interessante porque, às vezes fala, eu tô até com uma mentorada nova aqui em São Paulo, eu falei, lista para mim os teus custos fixos. É o clássico, contador, internet, sistema. Aí eu falei, tá, tu não limpa ar-condicionado? Limpo. Quantos tu tem? Ah, 8. Quanto custa? R$ 150 cada um, 2 vezes no ano. Legal. 300 vezes 8, né? Olha quanto já deu, né? Então é importante você entender que detetização, a manutenção predial, manutenção das cadeiras, tudo isso são custos que tem que estar inseridos quando você vai fazer o cálculo da hora clínica. Porque senão você vê o dinheiro entrar até, mas como tem E sai muito rápido, né? custo que você não anotou, não vê, mas ele existe, ele escoa pelo ralo e quando tu fala, ué, cadê meu dinheiro? Por isso que eu falo, agenda cheia muitas vezes é sinônimo de bolso vazio. E o tempo que você investe hoje aprendendo gestão é o que você vai colher lá na frente como liberdade. Perfeito. Show! E, cara, alguém que. Aí, uma pergunta já que talvez possa pegar alguém, que não foi minha realidade, graças a Deus, mas alguém que tá endividado, tipo assim, começou um negócio e queria uma dica para sair dessa situação e falar assim, cara, eu quero vencer na vida também e tá aqui, essa dica vai te ajudar. Até me arrepiei, porque me perguntaram isso ontem. A dentista chegou meio que chorando ali e tal comigo. Eu pedi para gravar um áudio. Eu queria entender mais, dava pra perceber que ela estava bem triste. E me perguntou isso no direct. Eu respondi para ela. Montar um negócio não é a solução para resolver o seu problema financeiro, porque na odontologia, principalmente, vai durar ali uns 2 anos de vai para lá, vai para cá, até começar a ter uma tranquilidade financeira. Então, se está endividado, esquece. Melhor sugestão que eu tenho para você que está endividado, endividada, primeiro é refletir quais foram os seus erros. Para a gente não poder estar resolvendo um problema e estar mantendo o foco principal. Muitas vezes o dentista que não consegue ganhar mais dinheiro é porque ele não tem um produto high ticket, ele não é especialista, ele não consegue vender uma lente, uma faceta, um botox, um alinhador, não consegue. Então não adianta eu fazer você recuperar o seu financeiro, depois você vai entrar de novo. Então, partiu da parte filosofal, que é o diagnóstico, ali entender o porquê, eu sugiro trabalhar por parceria. Porque tem uma coisa que depende só de você, que é o seu marketing. É você fazer um baita Instagram realmente, começar a correr atrás de paciente, chamar os amigos da época de escola, fazer parceria com um restaurante, com um mercadinho. E ter um lugar que você pode atender sem ter a obrigação de bancar aquele lugar. Então, se chega um dentista desse para mim e fala assim, cara, eu tô apertado, eu tô disposto, olha aqui meu Instagram, eu tô correndo atrás de paciente, eu posso atender aqui? Qual seria a relação? Eu iria falar, um percentual, é um fixo, procedimento e tal. Que tal? Vamos fazer a conta junto. Se você atender tantos pacientes, você vai ganhar X. Qual é a sua dívida? Aí a gente vai começar a correr atrás. Mas primeiro é conseguir paciente. Se você está endividado e quer montar um negócio, vão ser 2 dívidas e vai ter que correr atrás de paciente do mesmo jeito. Então eu prefiro não ter mais uma dívida, não ter mais um problema financeiro. Trabalhar por parceria é a melhor solução para você ganhar dinheiro sem ter dor de cabeça. Perfeito. Tá bom. Montei o meu negócio, né? Não tô tendo paciente no início, sou ruim de marketing, não entendo nada. Vou até fazer um curso, enfim, mas isso vai demorar um tempo até eu dominar. O que eu posso fazer? Uma dica rápida, assim, para eu conseguir uns pacientes e começar a girar. Vou te dar 2. Primeiro, tu vai montar ali um Google Meu Negócio, direitinho explicando ali, dentista em sua cidade, os procedimentos que você faz. Então, por exemplo, Itiodonto, dentista em Manaus, aparelho ortodôntico e Invisalign. Porque são palavras de busca, o Google já vai ajudar você a ser entregue naquela região mesmo se não está fazendo o marketing. O ponto 2 é fazer parceria. Então você vai chegar no mercadinho perto que você frequenta, perto do consultório, a padaria, a manicure, o salão, o barbeiro, vai falar, amigo, amiga, olha, normalmente eu faço isso com quem eu já frequento, né? Tanto que uma dica que eu dou é você frequentar as coisas perto do seu consultório, não perto da sua casa, tá? Então, você não quer ir lá no consultório? Chama amigos também. Vai no consultório, faz uma consulta massa, faz uma profilaxia e tira foto. Posta como se tivesse paciente. Mesmo se você perder de graça, sai mais barato do que investir em tráfego no começo. Já que você não tem dinheiro, o seu investimento é o seu trabalho. Faz uma profilaxia, esse cara tem que fazer uma limpeza mais profunda, uma raspagem,
tem que fazer uma restauração, você faz um preço diferente. E pede para ele repostar. Pedir, sim. Olha, reposta, posta uma foto minha. Se for uma mãe com uma criança, pô, gostou, manda no grupo da escola. Ou seja, correr atrás de parcerias e indicações. Isso só depende de uma coisa, sua cara de pau. Força de vontade, tá? Exatamente. Perfeito. Que é a força de vontade. Você tendo força de vontade, você vai ter a cara de pau, não vai ter vergonha, ou vai ter vergonha, mas vai fazer assim mesmo. E vai correr atrás de fazer. Não depende de terceiros irem marcar, agendar. Essa aí da inércia, contato, né? É um contato mais direto, assim. Quem só faz o que quer é criança. O adulto faz o que tem que ser feito. Precisa fazer. Perfeito. É isso mesmo. E essa dica dele, inclusive, foi o que eu fiz no início, né? Justamente porque hoje eu estou em São Bernardo do Campo, que é onde está gravando aqui o podcast. E quando eu vim de Manaus, basicamente todos os meus amigos eram de lá. Como é que eu vou começar algo, um negócio, sem ter nenhum amigo, sem ter uma rede que eu possa oferecer? Vai lá, eu faço uma limpeza e eu te dou essa limpeza. Cara, nem essa pessoa eu tinha. Então, hoje a gente tá aqui com 2 anos, né? As coisas estão começando a acontecer. Claro que não é da noite pro dia. Tem trabalho, tem muito suor, muita lágrima aí durante esses 2 anos. Mas, cara, essa dica salvou. Porque, tipo assim, vai ali na padaria, cara, vou deixar uns folhetos aí, bora fazer uma parceria, ou no salão, na barbearia, por que não? Então, eu acho que esse é o caminho mais rápido que você pode fazer e dar certo. Sei lá, se o cara fechar em uns... 150 reais, você dá um voucher meu que vai ganhar uma limpeza lá. O cara chegou na tua clínica, meu amigo, tem um monte de coisa para ele fazer. Exatamente. O lance, o difícil é trazer aqui, tanto que a gente tem várias parcerias até hoje, que a gente dá um check-up odontológico no ano para todos os funcionários e familiares, e eles têm uma tabela diferente caso precise de algum tratamento. A gente estava fazendo um levantamento ano passado, até eu tive que mudar toda a equipe, mudei de clínica, enfim, mas entrou por volta de 140 a 150 mil reais só de parceria. Eu estou falando de pelo menos 10 mil reais no mês. Se fosse consultório pequeno, muitas vezes é o suficiente para pagar as contas. Então, arrisquem fazer isso, sim. Existe método, estratégia para isso. Não é antiético, você não está divulgando consulta grátis. É um papo cara a cara e isso vai realmente mudar o seu negócio. Eu lembro que a primeira vez, que na mentoria eu gosto de fazer uma visita presencial, pelo menos uma. Primeira vez que eu vim aqui, eu fiz, antes de parar aqui na frente, eu dei uma volta na região, fui mapear e te falei, cara, olha, tem padaria, tem mercadinho, tem não sei o que, tem igreja. Vai nessas regiões, mete a cara que tu vai conseguir. Porque eu sabia da dificuldade de estar em uma cidade nova. E esse é o principal cenário. O pior cenário que tem, o mais difícil é esse. Construir algo novo numa cidade nova. Perfeito. E eu sou prova viva que dá. Dá pra fazer. Imagina você que tem um ciclo de amigos aí, cara, divulga. Tem que investir em marketing, tem que entender o que é marketing. E até eu sigo como conceito de marketing o conceito do pai do marketing, o Dr. Philip Kotler. E ele fala assim, marketing é entender para atender. Então aí vai fazer marketing, entender quem é a sua persona, qual é o seu produto principal, o que essa persona gosta, o que eu vou postar na vida pessoal e profissional, porque só o profissional não é atrativo, como fala no mundo do marketing. Postar só o profissional não é sexy, não atrai, convence, mas não atrai. Então, o que eu vou misturar? O que eu posso, o que eu não posso? Tem que estudar, mesmo se você não for, entre aspas, virar blogueirinho, blogueirinha, tem que entender o que é positivo e o que é negativo. E mais, quem não está presente na rede social, muitas vezes não é lembrado. Perfeito. Então, eu tenho que ter o Instagram da clínica, tenho que ter o meu Instagram, que é misto, tá? O seu pessoal e profissional junto, tenho que ter um Google Meu Negócio. Site é discutível, mas se você quiser ter o Simples Dental, tem um site de graça, que você faz, você cria por lá, enfim, que é o que eu tenho, inclusive, também. Estando presente, aí a gente vai começar a fazer estratégia de marketing. O marketing, hoje em dia, ele serve como validação. Imagina que eu vou te indicar um restaurante. Você vai olhar lá as fotos, vai ter que entrar no site para ver o cardápio, vai ver um Google Meu Negócio. É a mesma coisa. Então, quando eu vou na padaria, quando um amigo meu fala para eu ir no Dr. David, cara, eu preciso ver quem é ele. Quando eu entro lá, tem bonitinho mostrando a estrutura. Uma vitrine, né? É uma vitrine. Os tratamentos que você faz, como chegar. Isso ajuda a tomar decisão. E aí vai o principal recado em relação ao marketing. O paciente ele não te compra, na realidade, quando ele está cara a cara contigo. Ele te comprou quando ele decidiu agendar contigo. Perfeito. Então, o marketing ele é muito mais importante do que a gente pensa. Tanto que
eu sugiro, se você não tem tempo suficiente para fazer tudo realmente, foque na gestão financeira em primeiro lugar, segundo é marketing, o resto você vai organizando. Porque se eu não me preparo para ser uma vitrine desejada, eu não vou ter novos pacientes chegando. E o que leva o paciente a sair da clínica e gastar 3 vezes mais em outro consultório, uma outra clínica, e largar aqui basicamente o que a gente fez, né? Experiência. Então, a experiência do cliente. Muitas vezes, quando a gente fala de high ticket, inclusive, os pacientes buscam coisas diferentes. Tanto que eu falei, no marketing, a primeira coisa é saber qual é o meu produto principal para poder saber quem é a minha persona. Porque às vezes o que agrada a um público X, uma persona X, é totalmente repulsa para um público Y. Por exemplo, imagina que eu estou vendendo uma classe mais baixa e tem um chocolatinho ali já vai agradar. Tanto para o chocolate. Chocolate, uma marca mais simples que tem, que eu não vou citar aqui para não queimar, mas chocolatinho bem simples. Nossa, ele amou, falou com todo mundo, postou. Aí ela tendo um paciente ultra high ticket, paciente que chega de postzona aí na frente, parou, aí eu dou um chocolatinho desse. Ele fala, meu Deus, o mínimo que eu esperava era o Lindt. Sim, perfeito. Então eu tenho que saber para quem eu estou vendendo. Então a experiência em si. Aí tu pensa, mas eu faço tudo direitinho. Sim, para ti, né? Para ti, mas para esse paciente que está atendendo, o que ele consome? Como tu se veste? Tu atrasou, tu não atrasou? Que tipo de café que tinha ali na frente? Então, aqui a tua clínica é igual a minha. A gente preza pelo conforto e tem um público ali médio para alto, mas fica confortável para atender os outros também. Mas, Show. no geral, o paciente que sai para pagar mais caro é porque ele estava esperando algo que tu não entregou. E não é técnico muitas vezes. Muitas vezes é o estacionamento que você não conseguiu, o horário não é compatível com o dele, você atrasou mais do que deveria, sua secretária não estava ali de acordo com o que ele acha, não se portou como ele esperava que se portasse, entendeu? Então, quanto mais você cobra, mais itens de valor agregado tem que ter na sua rotina. O que você diria assim sobre a pessoa achar a sua própria identidade, né? Não ficar imitando os outros, um monte de guru na internet, eu não sei nem para onde eu vou. É tanta gente que fala é o método X, Y, o método Z, mas será que não é eu encontrar uma forma de fazer e fazer isso acontecer de fato? Sim, primeiro que não existe de verdade um método único. O método que funciona, ele vai ser melhor para você. Por isso tem que ter uma pessoa que tem experiência para poder lhe guiar no caminho. Olha, a gente mirou aqui, mas é melhor eu vir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, é importante eu entender. É importante saber também, por exemplo, a minha mentoria, hoje em dia ela custa o dobro do que a gente fez naquela época. E eu dou uma garantia incondicional, ou seja, se o cara investiu lá os X mil reais dele e ele não ficou satisfeito, a gente não conseguiu organizar, ele achou que não valeu a pena, eu devolvo integral o dinheiro dele, para você ver como a gente garante o nosso método. É só você ver os concorrentes quem faz isso, tá? Então, o que eu oriento você entender? Se as pessoas que ele mostra como case de sucesso, todo mundo tem o mesmo perfil, ou seja, o mesmo tipo de Instagram, mulherada com um blazer para fora, com o bracinho para dentro, assim, cabelo partido no meio, esquece, isso não é personal brand, isso daí é uma fórmula mágica, ele fez para 1000 pessoas e 10 deu certo e está mostrando essas 10. O que faz realmente ver que esse mentor é bom para ti, ou que esse método é bom para ti, é quando você conversa para fechar uma mentoria ou fazer um curso, ver, caraca, isso faz sentido porque eu vejo acontecendo na minha clínica daqui a 3, 5 anos. O que vai acontecer daqui a 3 anos é o que a gente está plantando hoje. Então, eu preciso entender se faz sentido. Se você acha que não é o que você quer, procure outro caminho mesmo, porque tem uma infinidade de métodos de pessoas que vão oferecer para você um acompanhamento. Agora, detalhe, quem foca mais em marketing do que em gestão, eu sugiro você correr, porque o marketing é o convite. Se você convida muita gente para sua casa e não tem como receber, isso vai acabar sendo negativo. Fernando, sobre o paciente achar dificuldades de fechar o tratamento. Às vezes, cara, você coloca na sua cabeça, só trabalho com Pix. Pô, mano, você vai falir, porque hoje as pessoas não têm o dinheiro ali na mão para pagar. Você vai ter que... E aí você ensinou uma coisa que faz muito sentido, que nem sei se é uma técnica tua, mas eu vou abrir aqui rapidinho, tá? Que é o que eu faço e dá muito certo. É tipo assim, cara, você tá começando... paga os custos do tratamento e o lucro, você dilui isso de uma forma que
você consiga com o paciente dele uma forma dele pagar. Perfeito. Você não tem o prejuízo, né, do custo, você teria o prejuízo do teu trabalho. Mas, tipo assim, cara, você está começando, você não tá com um negócio estruturado para um paciente chegar e pagar, sei lá, 30 mil reais À vista. à vista. Isso é uma técnica nossa, até tem um nome, se chama entrada inteligente, que não é simplesmente pegar 20, 30% do valor, pegar de entrada e parcelar o resto. Não. Cada procedimento high ticket tem uma entrada que é inteligente, né? Que é o que eu cubro os custos. E aí tem uma regra clara que é parcele de forma que a parcela entre no bolso do seu paciente, não como você quer receber. Isso permite que você aumente os preços, inclusive. A gente não tem os preços mais baratos lá da minha cidade, mas a gente passa limite 4 vezes no cartão. Então isso possibilita que muitos pacientes que não têm, por exemplo, 24 mil, tenham R$ 1.000 por mês para fazer mesmo tratamento durando muitas vezes 8, 10 meses só. Então, isso é muito possível hoje porque eu utilizo uma máquina de cartão chamada Saúde Service. Eu adoro porque eu não preciso antecipar ou parcelar. Porque muitas vezes o colega fala assim, poxa, mas 24 vezes eu vou perder 20%. Se você fosse antecipar, sim. Só que a Saúde Service me permite controlar até quantas vezes eu antecipo e quantas vezes eu recebo pingado. Então, eu, por exemplo, na minha clínica, antecipo até 10 vezes. De 11 a 24, eu parcelo. Então, imagine um tratamento ali de 10 mil. Eu vou falar para o paciente, olha, esses 3 mil de entrada, você vai dar. Os outros 7 mil, você pode parcelar até 24 vezes sem juros. Aí ele fala, poxa, mas eu não tenho esses 3 mil. Esses 3 mil eu vou liberar para você parcelar em até 10 vezes. Por quê? Eu não tenho que pagar o material. Esse eu vou receber em 48 horas, até 10 vezes. O resto eu vou recebendo mês por mês, vai me ajudando a ter previsibilidade de caixa. E eu posso, se o cara não tem limite, usar a recorrência, que é aquele parcelamento que não ocupa o limite total, só ocupa o limite da parcela. Então, se você não tem saúde service, você está refém de vender apenas tratamentos mais baratos. Perfeito. E já puxando um gancho aí, o que você acha sobre o boleto? Cara, eu adoro boleto. Porém, depois que eu comecei a usar a recorrência, eu tenho substituído o boleto pela recorrência. Porque eu usava boleto apenas para quem não tinha limite no cartão. Mas com a recorrência que não ocupa o limite... Show, não ocupa o limite, aí tá o ponto. Aí, hoje em dia, a gente deve ter, assim, tipo, de receita de boleto, 1, 2%. Eu já tive 15, 20. E para usar a recorrência e o boleto é a mesma regra. Eu tenho que ter contrato, tem que ter no contrato dizendo o que acontece se esse cara não pagar. E eu só divido no boleto ou na recorrência a gordurinha, como você falou. A entrada e os custos jamais. Ah, mas vai ficar alto para o paciente a entrada. Se o paciente não pode pagar nem a entrada do seu tratamento, fuja. Ele não é seu paciente. Fuja. Corre. Então eu não uso mais boleto. Ele não vai pagar as parcelas. Eu tenho inclusive oferecido, a gente quase zerou o boleto, porque a gente ofereceu os pacientes que tinham boleto em aberto comprarem os seus boletos passando no cartão de crédito parcelado ou na recorrência. A maioria comprou, a gente tem um descontinho para eles. Perfeito. E compraram. Isso aí, cara, é uma regra básica. Se o cara não conseguir pagar a entrada, meu amigo, ele não é o seu paciente. Perfeito. Ou ele não é o seu paciente nesse momento, porque vai te dar dor de cabeça e você é um negócio. Entenda que é um negócio, cara. Isso aqui é, cara, a tua vida, o teu trabalho, é o teu trampo. Não tem como você tem uma frase negociar simples. isso. Exatamente. Por exemplo, se o cara não vai pagar, é você que vai pagar. Você quer pagar por ele, então assim... E o David falou uma coisa muito legal, que é o quê? Não é agora. Então você não vai tratar, nossa, liso, meu Deus, criar uma antipatia. Não, você vai até tentar fazer alguma coisa que entre no bolso dele naquele momento, fazer de repente essa entrega, acontece muito na reabilitação, essa entrega parcelada também, com entradas diferentes, mas sempre estar próximo. Inclusive eu sugiro que você depois de uns 3 meses, assim, esse paciente disse, não, eu não posso pagar. Você liga e pergunte, oi, tudo bem, seu José? A gente viu que estava planejando aqui uma reabilitação para você. Me fala uma coisa, você já resolveu? Já voltou a sorrir como queria? Já, poxa, parabéns, a gente vai ficar muito feliz, vou passar pro doutor aqui, a gente estava preocupado com você. Não, você não quer vir aqui para a gente fazer um plano? Porque olha só, o senhor não fechou por causa do valor. Já faz 3 meses, não fez ainda? Você vai esperar 1 ano, às vezes 2 anos. Vamos fazer um planinho para o senhor já ir conquistando seu sorriso ano que vem? Olha aí. Então, tudo envolve estratégia.
Inclusive, já puxando o gancho, se você não tem essas formas de pagamento na sua clínica ou no seu consultório, cara, você está deixando muito dinheiro na mesa, tá? Os pacientes, esquece, a gente está no Brasil e o paciente não tem o dinheiro no Pix para te pagar. Se você já chegou nesse nível de todos os teus pacientes pagarem num monte, cara, você já venceu, porque não é a realidade de todo dentista. Está refém de tratamento baratos, porque o cara que pode pagar à vista, tá barato para ele. Então é importante rever que muitas vezes você aumentando isso, parcelando mais, você consegue vender mais. Aí entra o tal da taxa do cartão. Ah, mas eu vou colocar a taxa, eu vou receber a taxa, vou perder dinheiro. Não. Quando você precifica, já precifica como se você fosse assumir a taxa. Cara, essa é a grande sacada. Esse é o segundo The Jump of the Cat aqui do podcast, porque eu tenho uma margem para negociar desconto à vista. Então imagina que eu sei que minha taxa máxima lá na Saúde Service é uns 10, 11% em 10 vezes no cartão antecipado. Cara, todos os meus preços já tem isso. Se esse paciente vai pagar à vista, eu falo, inclusive eu posso lhe dar 5% de desconto. Fernando, posso te pedir uma coisa? Claro. Coloca isso dentro de um cenário que seja, sei lá, simples, mas só para a audiência entender. Vou te explicar agora. Então, imagina que eu já ofereci 5%, e por que eu tenho 10 de taxa e ofereci 5? Ofereci 5 só. Porque sempre que o paciente quer pagar à vista, ele faz a outra pergunta, que é, tem como melhorar? Eu falo, se você puder pagar hoje, sim. Então, vamos lá. Imagina um clareamento. Clareamento, R$1.000. Vou parcelar em 10 vezes no cartão. Normalmente os colegas fazem a conta na maquininha amarelinha ali e vê, tudo bem, então vai ficar 10 de 120. O cara vai falar, puta merda, ficou R$1.200, aumentou 20%. Por que não falar, olha, seu clareamento é 1.200 e eu parcelo em 10 vezes no cartão sem juros? E se você pagar à vista, fica 1.000. Perfeito. Até porque se ele vai chorar mais, eu falo, não, eu só lhe dei de desconto o que eu iria pagar para a operadora de cartão. Acabou a argumentação, então não é quem dá mais, quem dá menos. Então, tudo é estratégia. E aí a Saúde Service tem umas taxas, para quem é meu seguidor, inclusive mentorado, tem umas taxas diferentes, essa configuração é feita, então pode mandar uma mensagem depois no meu Instagram lá também, que eu já mando o link para você poder se cadastrar. Trigueiro, já estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Foi um papo assim incrível, mas eu gostaria, como eu sempre faço, que você deixasse uma mensagem para quem está começando o negócio ou para quem já tem aí anos de formado, mas estagnou na profissão, queria dar um passo maior, justamente crescer nessa profissão, que é uma profissão linda, porém, cara, tem muitas entrelinhas que você precisa dominar, senão você é engolido por esse mercado. Deixa uma dica aí. Nada vai substituir a sua qualidade técnica. Então, tudo que a gente falou aqui só vai dar certo se você for um bom dentista, uma boa dentista. Tudo bem? Marketing é muito mais sensual e atrativo do que falar de gestão. Vendas te permite sonhar muito mais com dinheirinho do que falar de gestão, mas na verdade o que vai te trazer uma liberdade financeira no futuro é fazer gestão de forma correta. Então, se você não sabe nada de gestão ainda, se você não sabe nem que caminhos, nem quem procurar para lhe ajudar, procure alguém para lhe ajudar, porque isso vai fazer uma grande diferença hoje e principalmente no seu futuro. Show! E onde que as pessoas te encontram, Fernando? Deixa aí seu arroba, seus canais de venda também. Pode usar aí a nossa audiência. Que legal. Eu estou muito no Instagram, até brinco que eu respondo mais no Instagram do que o WhatsApp. Então, meu Instagram é prof, de professor, né? prof.fernandotrigueiro. Vai aparecer alguns outros lá que são de cursos específicos. Não precisa seguir, vai no Fernando Trigueiro. E também o meu canal no YouTube, que é Fernando Trigueiro, onde eu tenho liberado aí conteúdos semanais no mundo de gestão, marketing e vendas para dentistas. Perfeito. Vocês nos encontram aqui no Ponto de Contato, que a gente está basicamente no YouTube, e lá a gente solta aí episódios mensalmente, praticamente. Todo mês tem um ou dois episódios, e a gente tem tentado ser constante justamente para trazer esse conteúdo de qualidade. Hoje a gente está aqui com uma referência na área da gestão, e também a gente tem o nosso Instagram de corte, que é o Ponto de Contato. Você pode seguir lá no Instagram. O meu
perfil pessoal é Dr. David Ferreira. Lá eu posto um pouquinho da minha família, do meu trabalho, um pouquinho de tudo, é uma salada mista mesmo. E a gente está na frente de muitos negócios, então a gente está trabalhando, está procurando aí o nosso espaço nesse mundo do empreendedorismo de forma geral. E, cara, foi uma honra te ter aqui, meu amigo, que você possa aí ter sucesso no seu trabalho, nos seus negócios e que Deus te abençoe sempre. Amém. Digo mesmo e parabéns por quem você é e principalmente por quem está se tornando. Dá para ver a família linda que você tem, o negócio lindo que você tem, ideias novas e muita força de vontade de transformar a sua realidade. E com a sua transformação, você está trazendo mais colegas também para se transformarem, tá bom? Então, sucesso. Perfeito. Obrigado, gente. Valeu!